Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Ana Beatriz Araújo, pedagoga, especializada em desvios do desenvolvimento e atuante na educação especial desde 1988. E como professora do atendimento educacional especializado com alunos com deficiência intelectual há 14 anos. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no canal e clicarem no sininho das notificações para receberem todos os nossos conteúdos. Bia, queria te perguntar a importância da escola para as nossas crianças com deficiência intelectual. É um tema muito importante e muito desafiador, Denise. A escola é a base, é aquela instituição que vai dar aos nossos meninos e meninas todo um lastro que vai balizar a sua vida fora da escola. Então, a gente fala em inclusão social, mas a inclusão social passa também pela inclusão escolar. Se antes, no contexto pré-pandemia, a escola já tinha uma importância central, um papel fundante para os nossos meninos e meninas com deficiência intelectual, agora, nesse momento que nós estamos vivendo e que tem perdurado, a permanência deles na escola, ainda que por meio remoto, se torna ainda mais necessária para promover saúde mental, para manter o vínculo com a aprendizagem e também para dar continuidade às aprendizagens que a gente acredita e defende que eles tenham a partir da escola. E você acha que os pais, nesse momento, eles que têm filhos com deficiência, estão tirando da escola? Muitos pais tiraram e muitos não. Mas a gente entende esse processo, porque no presencial isso já acontecia. Muitas vezes os pais não encontravam na escola a reciprocidade, a escuta, o acolhimento às demandas do seu filho e da família como um todo, porque quando nós recebemos um aluno, nós recebemos também uma família, e acabavam tirando o seu filho da escola por não conseguirem visualizar aquela escola como um espaço também do seu filho. E no ensino remoto, isso se tornou ainda mais gritante, porque as escolas que não conseguem, através do ensino remoto, alcançar os seus alunos com deficiência intelectual, na verdade, elas já não conseguiam fazê-lo no presencial. Então, nesse contexto ainda mais desafiador, muitos pais se sentem desencorajados por não conseguir visualizar possibilidades reais de desenvolvimento de aprendizagem dos seus filhos. Mas isso é uma realidade que pode ser mudada. A escola pode, sim, encontrar meios de promover o desenvolvimento dessa criança, desse jovem, buscando observar alguns princípios fundamentais. Se isso não acontecia antes, a hora é agora. Os nossos meninos e meninas não podem perder mais tempo. E o que seria um período, parecia rápido, parecia que ia durar algumas semanas ou meses, já dura muito mais de um ano. Então, são muitas perdas que vão ficando pelo caminho. É verdade. E em relação aos professores em sala de aula, como que eles podem lidar com essas diferenças? Na verdade, eu digo que os professores, eles conseguem lidar com as diferenças e ajudar os seus alunos a lidar com as diferenças de todos, quando eles têm o princípio da inclusão internalizada. O aluno, ele não é um aluno de inclusão. Se ele é de inclusão, ele não é aluno da escola. A gente precisa começar a ver o aluno como aluno da escola, e tampouco é aluno só do professor. Então, um trabalho que precisa ser feito a nível de gestão, de comunidade escolar, para que a permanência, a participação, a permanência e o avanço dos alunos com deficiência, seja qual for a deficiência, seja naturalizado. Isso seja algo que faz parte do cotidiano da escola. Quando existe esse sentimento de pertencimento, ele parte do professor, do coordenador, do diretor. Eu digo que inclusão se faz da portaria à direção. E o professor tem um papel central, claro, nesse processo, porque é o professor que vai trabalhar dentro da sua sala de aula para que aquela sala de aula seja, sim, um espaço inclusivo.
Nesse espaço inclusivo, todos os alunos têm vez e voz, todos os alunos são reconhecidos nas suas fragilidades e também nas suas potencialidades. A partir dessa visão, o professor consegue, sim, orientar os alunos como um todo a lidar com as diferenças de forma natural, mas porque ele acredita, porque ele tem internalizado esse princípio, então ele faz disso uma prática, num olhar mais atento às necessidades de cada aluno, e aí o aluno com deficiência intelectual precisa, sim, dessa singularização, né, desse olhar mais diferenciado na adoção de estratégias, de recursos que vão atingir aquele aluno, favorecer aquele aluno acessar a informação, transformar a informação em conhecimento e também expressar essa informação, esse conhecimento construído da sua maneira, da maneira que ele pode expressar. Eu sempre digo que um professor de geografia, ele não pode exigir que um aluno que não lê expresse o que aprendeu da sua matéria, lendo e escrevendo, porque é uma competência que ele ainda não domina. Mas será que um aluno que lê e escreve, por ter a deficiência intelectual, não vai ter condição de aprender do conteúdo da geografia? Será que não existem formas de ensinar usando recursos visuais, usando recursos sonoros, trazendo para esse indivíduo o conhecimento dentro do que ele pode acessar e do que ele pode elaborar? É possível, sim. Isso justamente eu acho que as mães, né, buscam na escola, que veja seu filho, como você disse, que não seja do professor, que seja da escola, né, que seja aceito e acolhido por todos, né, como todas as outras crianças. Isso é muito importante. E em casa, eu acho que é fundamental também a orientação dos pais em relação a outras crianças, né, em relação às crianças com as diferenças que existem entre todos. Isso é muito importante, né, Ana Beatriz? Eu acho que todos precisam ser orientados. Os pais que têm crianças sem deficiências ou sem demandas mais significativas na aprendizagem, eles precisam, sim, de um trabalho que é voltado a todos, mas é direcionado àqueles pais mais especificamente, para que eles saibam também multiplicar a filosofia da escola, a filosofia inclusiva da escola em suas casas. Então, quando esse trabalho faz com que o pai e a mãe que colocou o filho naquela escola entenda, não, esse espaço escolar que eu escolhi para o meu filho é um espaço escolar que aceita, acolhe e lida com as diferenças de todos de forma natural, então eu vou ter que orientar o meu filho dessa e dessa maneira para que ele também lide de forma natural, a coisa tende a fluir de uma maneira melhor. Por outro lado, a família do aluno com deficiência, ela também precisa de uma orientação. E de uma orientação, de um acolhimento, de uma escuta, que são muito específicos. Porque uma família vem carregando a sua sacola de dores. E a gente precisa ter um olhar sensível para isso. A gente precisa entender que muitas vezes é uma família que não se sente à vontade numa reunião de pais, que teme o olhar do outro, que já se sente desconfortável com aquele contexto, porque já imagina que vai haver, sim, um preconceito, uma discriminação. Então, essa família também precisa ser encorajada a participar, essa família também precisa ser escutada nas suas demandas, essa família precisa ser orientada para saber como mediar as atividades escolares do seu filho, como construir uma rotina com ele em casa, uma rotina de estudos, entendendo que ele é capaz, sim, de aprender. Então, tudo isso precisa ser abordado, precisa que a escola tenha um olhar muito atento e que faça um trabalho de continuidade. Não é uma reunião pontual, não é uma orientação pontual. Isso precisa fazer parte do trabalho da escola como um todo. Isso é um projeto de sociedade que a escola quer construir. Então, se ela está imbuída desse projeto de sociedade, que ser humano é esse que nós queremos formar? Que adulto é esse que nós estamos querendo formar? Quando nós acolhemos essas crianças e esses jovens, todos. Então, pensando nessa sociedade, no que nós queremos dar enquanto escola de contribuição à sociedade, precisamos construir um projeto. E um projeto precisa ter objetivos, precisa ter etapas, precisa ter procedimento, vamos fazer tantas reuniões anuais, vamos ter um procedimento para atender a família do aluno com deficiência. Tudo isso precisa ter na escola. A escola não pode fazer da inclusão
uma ação aqui, ali, uma palestra. Não pode ser só isso. Precisa ser um trabalho contínuo. Isso que você falou é muito importante também, que haja essa continuidade em casa, que não seja uma coisa isolada, né? Para que a pessoa com deficiência, o filho, a filha, tenha todo o apoio, além das terapias, tenha um estímulo em casa, tenha várias atividades que ele consiga fazer, para ir descobrindo o seu potencial, né? Porque a gente realmente, assim, não sabe, a criança desenvolve dia a dia, e quando ele é mais jovem, ele é menor, é um momento muito importante, né? Para que ele possa desenvolver mais o seu potencial, né, Bia? É o momento mais propício. Nós, como seres humanos, nós podemos aprender em qualquer etapa da vida, né? Mas na primeira infância, e na infância como um todo, até uma parte da adolescência, mas na primeira infância mais especificamente, esse cérebro, ele está mais receptivo às aprendizagens de base. Então, é importante, sim, que a família coloque o seu filho, a sua filha que tem a deficiência intelectual na escola o quanto antes. No mesmo período, algumas mães me perguntam assim, mas Bia, eu vou colocar o meu filho na escola com que idade? Qual é a melhor idade para eu colocar o meu filho que tem a síndrome de Down ou que tem só a deficiência intelectual? Com que idade você colocaria o seu outro filho? Você colocou o seu outro filho, se tem? Ah, tá, eu coloquei com 3 anos. Então, coloca o seu filho com deficiência com 3 anos na escola. Você já sabe a resposta. Não existe essa diferença. É importante que ele esteja na escola o quanto antes. E ainda tem um outro fator, né? Que tem muitas famílias que não têm acesso às terapias da maneira como seria mais favorável, não digo nem ideal. Sim. Então, a escola ela se torna ainda mais fundamental nesse processo. Então, vai para a escola e vai correr atrás dos atendimentos, das terapias, do atendimento educacional especializado. Quando essa criança já está no universo da escola, a gente vê um outro desenvolvimento. Porque ela está com os pares, ela tem um trabalho educativo ali intencional, né, de acordo com aquela faixa etária, e ela consegue se desenvolver cada vez mais e melhor. Essas aprendizagens de base muitas vezes fazem muita falta lá na frente. Então, é importante o quanto antes essa criança esteja inserida na escola. O que não impede, se é uma criança maior e ainda não frequentou a escola, passe a frequentar a escola. E que essa escola acolha essa criança no ponto em que ela chegar, porque ela não vai chegar vazia. Ela vai chegar com as suas experiências que teve na família, que teve na comunidade, na igreja, na pracinha. E a gente precisa, enquanto educador, saber validar isso, saber aproveitar isso para, a partir daí, transformar em aprendizagem formal. É verdade. E uma coisa que a gente ouve falar, não é uma coisa, felizmente, que acontece sempre, mas existe um bullying, às vezes, em algumas escolas, em relação a essas crianças com deficiência, ou até as próprias mães, em relação às outras mães? Como você vê isso? Acontecem várias coisas. Acontece da escola, né, instituição escola. Ainda tem um certo receio dessa mãe com deficiência, de receber essa família de uma criança com deficiência, porque não sabe muitas vezes como lidar, porque não teve uma experiência prévia, mas não é uma justificativa plausível. Sim. A gente só aprende a lidar com as diferenças quando a gente tem a oportunidade de conviver com as diferenças. Eu sempre pergunto, sim, a mãe que teve um filho com uma deficiência, ela tomou um curso, ela teve uma formação para poder ter o filho com deficiência e teve depois? Não. Ela aprendeu no convívio. Foi a demanda por ter um filho com deficiência que fez com que ela buscasse. Então, a escola também precisa se preparar nesse sentido. Recebe o aluno, recebe a família e se coloca disposta a desenvolver com ela um trabalho, a estabelecer uma relação, um vínculo com essa família. Com relação às famílias dos filhos das crianças que têm deficiência, o que eu percebo é que, assim, muitas vezes a família não sabe como abordar aquela mãe, não sabe o que falar com aquela mãe, tem medo de falar alguma coisa e ficar muito evidente as dificuldades daquela mãe. Imagina que aquela criança não é capaz. Então, o que eu vou perguntar para ela? Se eu for falar com ela, vou perguntar como é que está o filho dela, o que é que ele está aprendendo. Vai que ele não está aprendendo. E acaba essa família ficando de lado,
Então, na dúvida, é melhor a gente não perguntar nada, a gente não trazer para a conversa, para o diálogo, e muitas vezes você vê isso acontecer. Aquela mãe que não se sente confortável nem no evento da escola, porque quando juntam as outras mães, ela fica um pouco de lado, ela fica um pouco à parte. Às vezes, ela própria se coloca à parte, porque já tem medo da pergunta e de não saber o que dizer. Por isso que eu digo, é importante que a escola tenha um acolhimento e uma orientação, tanto com as famílias de alunos sem deficiência, quanto com as famílias de alunos com deficiência, para poder promover essa integração, para que todos se sintam pertencentes àquele espaço. E com relação aos alunos, é importante que desde cedo, como eu falei, se crie as bases para a construção de uma cultura inclusiva na sala de aula e na escola como um todo. Quais são os nossos valores? O que nós não podemos abrir mão? O que é que não é negociável? Nós reconhecemos que todos são diferentes, que cada um tem as suas fragilidades e as suas potencialidades, tem as suas aprendizagens. O que é que eu sei fazer que você não sabe, que eu posso contribuir com você? O que é que você pode contribuir comigo? Se isso é trabalhado desde o início, a tendência é que os alunos venham a minimizar esses momentos, é que isso aconteça cada vez menos, né? A discriminação, o bullying, porque é algo muito sério e que fere e que marca. Eu sempre digo que nós, como seres humanos e seres sociais, nós imprimimos tatuagens emocionais no outro. Então, eu, educador, tenho que tomar cuidado com as tatuagens emocionais que eu estou imprimindo nos meus alunos. E todos, os colegas, os pares entre si, têm que tomar cuidado com essas tatuagens com as quais a gente marca a emoção do outro. Mas para a gente ter cuidado, a gente precisa estar atento. A gente precisa saber o que é valor, o que é que a gente não pode abrir mão, né? Quais são os nossos valores. E isso a escola pode construir coletivamente. Bom, é bem isso mesmo que você falou, né? Eu acho que todos juntos podem colaborar e ajudar a desenvolver essas pessoas, ajudar a integrar, e esse acolhimento é fundamental, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar em relação às crianças ou jovens, como fazer para que eles participem mais das aulas remotas e que não percam esse vínculo com a escola? Isso é muito importante, sim. Eu ouço muitos relatos de professores sobre todos os alunos, mas assim, mais especificamente sobre aqueles que têm a deficiência intelectual, que é a minha área de maior experiência. Mas eu não consigo que ele fique na frente da tela, quando é a aula online, porque o remoto nem sempre é online, né? Pode ser um vídeo gravado, que é enviado, pode ter um kit de atividades, pode fazer uma videochamada para poder explicar como é que essa atividade vai ser feita em casa. Existem diversas formas de promover esse ensino por meio remoto. Mas eu ouço muito isso, não, mas é porque eu não consigo que ele participe. Como às vezes eu ouço, eu não consigo que a família se engaje. Tudo precisa de continuidade, de foco, de objetivo, de registro. Então, a primeira coisa é partir das reais necessidades desse aluno. Quais são suas reais necessidades? Eu tenho isso enquanto professor mapeado? Se eu tenho isso mapeado, fica mais fácil de eu elaborar atividades que vão ser interessantes para ele. Eu conheço o meu aluno, eu não estou falando do CID, eu não estou falando do diagnóstico. Eu conheço o aluno João, a minha aluna Patrícia, eu sei do que ele gosta, quais são os seus interesses, suas áreas de interesse, eu sei o que é que ele já dá conta, eu sei o que ele ainda tem grande dificuldade, eu sei o que é que distrai o meu aluno, eu sei o que é que o perturba, o que é que o deixa irritado, desorganizado. Então, de posse dessas informações, eu vou elaborar atividades que estejam de acordo com as demandas reais do meu aluno. E se eu quero que o meu aluno aumente, por exemplo, o foco atencional, o tempo de atenção numa proposta, mesmo que seja numa tela, eu tenho que pensar, bom, será que essa tela, com tantas janelinhas, aqueles quadradinhos todos, cada um com um movimento, com uma expressão, com uma pessoa, será que isso para o meu aluno está sendo interessante? Está sendo um distrator? Ou está sendo algo que está deixando ele irritado? Então, eu vou garantir esses momentos coletivos para ele, mas eu também vou ter os momentos individualizados, em que vai ser eu e ele.
E aí, nesse momento, eu vou investir em propostas que vão atender às demandas específicas dele. No momento do coletivo, eu tenho que pensar em todos, e ele faz parte desse todos, e é isso que me preocupa, porque muitas vezes esse todos é todos e o aluno de inclusão, por isso que eu não gosto desse termo, né? Não, são todos. Então, se são todos, eu penso no que é interessante para a faixa etária, eu penso no que é que eu posso fazer que vai dar aquela chamada de atenção no grupinho, e aí eu penso também no meu aluno com deficiência, né? Então, eu vou garantir que ele tem o direito de participar do que é coletivo, mas eu também preciso garantir que ele tenha momentos individualizados. E só a partir daí eu vou colocar as coisas, a rotina desse aluno no eixo, porque aos poucos ele vai aumentando o tempo de atenção, vai aumentar o tempo em que ele permanece na atividade. Tem que se ter muito cuidado com o que se pergunta. Eu falo sempre das boas perguntas. Eu não posso fazer uma pergunta que expõe o não saber do meu aluno. Eu tenho que fazer uma pergunta que eu sei que ele dá conta de responder. Por quê? Porque naquele momento do coletivo eu estou evidenciando o que ele já tem construído. E isso vai fazer com que ele tenha a sua autoestima preservada, e aí ele vai ter mais interesse de participar. Isso. Se eu faço uma pergunta inadequada, colocada de uma forma que ele se sente constrangido, ou que ele fica evidente para o grupo não saber do meu aluno, ele não vai ter mais interesse de participar. Então, tudo tem que ser feito com muita sensibilidade, com um olhar muito atento, e dando um tempo que é o tempo do aluno, e não o tempo da escola, é o tempo do aluno. Se ele é um aluno público-alvo da educação especial e os alunos com deficiência intelectual são, eu tenho que ter esse olhar. É, bem isso que você falou, ele tem o seu tempo, né? Ele vai aprender, ele vai acompanhar, ele vai chegar lá no tempo dele. Então, eu acho que esse olhar atento e esse carinho, né, é fundamental aí para todos esses alunos. E eu quero te agradecer, foi ótimo falar com você, adorei, eu acho que tem muita coisa, muita informação para as mães, para refletirem, né, para poder compartilhar, porque é um assunto muito importante, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de te ouvir. Muito obrigada, querida, pela sua participação, e espero vê-la novamente em outro vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço. Eu gostaria de deixar uma mensagem, se for possível. Por favor. Famílias não desistam da educação formal dos seus filhos. A escola é direito. E mais do que um direito, a escola é uma necessidade. Os nossos meninos e meninas têm perdido muito com a pandemia. Eles não podem perder nada mais. Eles não podem perder mais tempo. Invistam nos seus filhos. Conversem com a escola. Sejam parceiros, porque vai dar certo. É isso mesmo. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo até agora, e com essa linda mensagem, me despeço de vocês, até a próxima e fiquem com Deus.